Olá, eu sou a Ana e hoje trago-vos o último book haul referente a 2023. Portanto, vou-vos mostrar os livros que chegaram cá a casa durante o mês de dezembro. Tenho compras, tenho prendas de Natal, tenho algumas coisas também convertidas de dinheiro, como eu já tinha mencionado em novembro, relativamente ao aniversário, e portanto vou passar a mostrar-vos os livros que chegaram cá a casa e que eu estou ansiosa para chegar a cada um deles. Ora, na realidade este não foi o primeiro livro que chegou cá, mas é um livro que me deixa assim, de coração extremamente quente, apesar de haver muita gente a reclamar. Porque há sempre alguém que reclama. E eu não me importo de esperar, eu espero. Talvez vocês, se leem fantasia, já estejam a perceber quem é que vai aparecer. Patrick Rothfuss. Tenho aqui The Narrow Road Between Desires. É um livro que acompanha o Bast, uma das personagens do Nome do Vento. E eu sei, nós estamos há imensos anos à espera do terceiro volume. Eu acredito que ele ainda vai sair, acredito também que o Patrick, no fundo, com tanta pressão relativamente ao livro, ele não vai lançar o livro enquanto não estiver perfeito, e eu espero que um dia ele perceba que vai chegar o ponto em que não há mais por onde mexer e ele vai ter de lançar. Mas até lá, nós temos estes livrinhos lindos, já tínhamos tido o The Slow Regard of the Silent Things, que eu adorei conhecer mais da Auri. Aqui o Bast, eu não sei se o vou ler já ou se vou esperar até reler os outros livros para me refamiliarizar com esta personagem, porque lá está, os últimos livros já saíram há muito tempo e portanto não sei se vou ler já ou se ainda vou reler os outros, mas para já estou muito contente por ter mais Patrick Rothfuss nas minhas estantes. Depois tenho um livro que na realidade já está lido, foi um livro que foi escolhido para o Clube de Leitura, que é aqui o Embalando a Minha Biblioteca, de Alberto Manguel. O primeiro livro que eu leio de Alberto Manguel, apesar de já ter pelo menos a biblioteca à noite cá em casa. Este livro é pequenino, é um livro onde o autor vai discorrer sobre o processo de embalar a biblioteca dele, mas mais do que isso, todas as reflexões que esse embalamento o levou a ter. E portanto nós temos aqui muitas reflexões. Ele vai falando de muitas coisas diferentes, muitos factos relacionados com livros e bibliotecas e livrarias e bibliotecas pessoais. Há aqui muitas reflexões de bibliotecas pessoais com as quais eu me identifico, como por exemplo não gostar particularmente de usar bibliotecas, mas reconhecer-lhes um valor social enorme, que é o meu caso. E portanto eu vou falar mais sobre ele durante as leituras do mês de dezembro, mas foi uma estreia interessante. Depois tenho aqui dois livros que para todos os efeitos vêm aos pares porque são para ser lidos relativamente próximos. O primeiro é Este Inverno, da Alice Oseman, um livro que vai aqui acompanhar um Natal em casa do Charlie e vamos ver aqui a personagem a lidar com algumas coisas menos agradáveis. Este livro funciona como transição entre o quarto e o quinto, se não me engano, e portanto Heartstopper 5 está aqui já em casa. Eu tenho esta coleção em inglês porque eu comecei a comprar em inglês. Eu tenho estado a comprar em português, mas para o meu afilhado, e portanto acabo por dar dinheiro dos dois lados. Tenho os ingleses para mim, porque não fazia sentido estar a trocar as minhas edições, mas acabei por investir nos portugueses para oferecer ao meu afilhado e eu ainda não li. Eu estou-me a controlar muito para ainda não ter lido este livro, porque eu estou com um bocadinho medo de sofrer, apesar de já terem dito que este livro não é de sofrer, eu não vou chorar, talvez, quem sabe, mas... Portanto, estes vêm aos pares porque efetivamente acho que vai fazer sentido se calhar ler este antes de passar para este e se calhar reler os anteriores. Eu ainda vou decidir o que é que vou fazer. A seguir tenho mais um que também já está lido. Tenho aqui O Fantasma de Anya, de Vera Brosgol. Esta autora é russa, já vive há algum tempo nos Estados Unidos, mas é curioso ver que há determinadas coisas que fazem parte da nossa cultura e da nossa identidade cultural e que marcam a nossa vida e vão acompanhando a vida inteira. E portanto esta personagem também é descendente de russos e a forma como isso vai acabar por afetar a nível social, dos amigos que ela faz, da maneira como se relaciona com as pessoas, é muito interessante. E portanto nós temos aqui alguém que vai ficar com um fantasma agarrado e vai descobrir as vantagens de andar com um fantasma atrás. É muito bom para os testes, talvez não seja bom para outras áreas da nossa vida, mas eu vou falar sobre ele
também nas leituras de dezembro. O próximo é um livro que me desperta imensa curiosidade. Estou mesmo ansiosa para descobrir esta história, até porque é a primeira vez que eu vou ler esta autora, que é aqui o Enquanto o Fim Não Vem, da Mafalda Santos. Já percebi que temos aqui várias pessoas num jantar, até porque a própria editora criou aqui um jantar, tipo jantar mistério, em que cada pessoa que estava no jantar era uma personagem. E é basicamente o que eu sei, mas há qualquer coisa nesta história que chama por mim e que eu estou muito curiosa para ver onde é que a história me leva, até porque o livro não é muito grande, não é o primeiro livro da Mafalda e eu já tinha ficado curiosa com o outro antes, o outro lado, que não está aqui mencionado, mas penso que será esse o título. E portanto sei que esse, se não me engano, também era distopia ou algo assim, ficção especulativa. E portanto estou curiosa para ler a escrita da Mafalda e ver o tipo de história que ela nos entrega aqui. E lá está, não sei nada, não quero saber até chegar a ele. Que é para não me virem dar spoilers depois nos comentários. Ora, uma pessoa tem memórias muito boas da adolescência, das coisas que andou a ler, e portanto quando saem determinados livros uma pessoa não se consegue impedir de os trazer para casa porque sabe que os vai querer ler. Que é o caso aqui do Mortágua, este tijolo, porque é maior que os outros todos, bem maior que os outros todos, vai acompanhar aqui o Murtagh, que é uma das personagens que eu gostei mais dos livros do Eragon e que fiquei muito triste com o final desta personagem, ao ponto em que houve uma altura que eu concorri a um concurso de escrita e que me baseei nesta personagem para escrever essa história. Eu nem sequer sei se ainda tenho essa história, mas eu lembro-me que criava aqui um romance com outra personagem, dava aqui um motivo para ele ser quem é quando aparece no livro e portanto é uma personagem que eu estou muito curiosa para ver o que é que está aqui, porque isto há de ser a história antes, porque não pode ser a história depois, porque quero muito voltar à minha adolescência, quero muito voltar à escrita do Paulinho e apesar de ainda estar aqui coisas por ler, mas como eu já conheço este mundo, a probabilidade é que eu vá para este antes de ir para estes. E falando em regressos, tenho aqui uma autora que eu adorei o primeiro livro que li, já tenho outro cá em casa, mas mesmo assim saiu outro e eu não me pude impedir-me de trazer também, e eu tenho aqui Os Esquecidos de Domingo, da Valérie Perrin. Este livro é o primeiro livro da autora, eu adorei A Breve Vida das Flores, adorei a personagem da Violette. Este aqui penso que será passado num lar, penso que será exatamente num lar de idosos, daí Os Esquecidos de Domingo, porque são as pessoas que muitas vezes são atiradas para lares e se calhar só aos domingos e com sorte é que vem a família que os vai visitar. E portanto este livro também é muito mais pequeno do que A Breve Vida das Flores e o 3, que também está por ler, e portanto vamos ver, e eu se calhar sou capaz de ler este ainda antes de ler o 3, não só por ter sido o primeiro livro da autora, mas também porque é o mais pequeno, apesar da minha mãe achar que eu vou gostar mais do 3 ainda do que gostei da Breve Vida das Flores. Que é difícil, mãe, é difícil, mas nunca se sabe. Depois vou continuar aqui com algumas BDs, tenho o Club Set Ghost, Encontra as Tuas Almas Gêmeas, da Liz Maddings, um livro sobre ser-se introvertido e alguma ansiedade social, porque não é só uma questão de introversão. Portanto, esta história não é triste, embora comece com um problema e pensamentos ansiosos e redupiantes, mas mesmo os dias mais difíceis podem surpreender-te. E este livro, tanto quanto sei, é sobre encontrarmos a nossa tribo, as pessoas com quem nós nos sentimos bem, as pessoas com quem nós podemos ser exatamente quem somos. E eu estou muito curiosa para ler esta história, porque não parecendo, e eu já disse isto várias vezes, eu sei que pareço extrovertida, mas não sou, e portanto, além de ser uma pessoa com ansiedade também, gosto muito de estar no meu cantinho e tenho noção que dificilmente encontro alguém que me consiga compreender a 100%, apesar de haver algumas pessoas que estão lá muito perto, mas às vezes nem eu me compreendo. E portanto, isto é o primeiro livro de uma coleção e eu quero ver o que é que acontece neste Club Set Ghosts, porque apesar de eu ser introvertida não sou tímida e aqui há também uma certa timidez e lá está a ansiedade social. Estou muito curiosa porque eu acho, assim, eu sinto que este vai ser um livro que vai passar a ir comigo às escolas quando eu vou fazer apresentações sobre leitura. Portanto, as expectativas estão altas. E continuando nas bandas desenhadas, tenho aqui Mau Género, de Chloé Cruchaudet. Esta banda desenhada é inspirada numa história verídica de Paul e Louise, que são um casal.
A Primeira Guerra Mundial estala e ele vai ser obrigado a ir servir na guerra. E, portanto, como é uma coisa que ele não quer, vai acabar por se ir embora, mas desertar é visto como crime e, portanto, o Paul, para conseguir não ser indiciado como criminoso, vai acabar por se vestir de mulher para poder estar a viver com a própria mulher e não ser julgado por ter fugido da guerra. O que acontece é que o Paul vai acabar por se sentir muito confortável vestido como mulher e vamos ver aqui toda a transição desta personagem em que quando ele chega ao fim, quando a guerra termina e ele tem a possibilidade de voltar a ser Paul, talvez ele não tenha interesse em fazer isso. Eu estou muito curiosa porque lá está, é uma história verídica. Nós temos aqui uma fotografia não do Paul, mas Suzanne, que é a pessoa que saiu desta transição do Paul. Temos então a Suzanne e eu estou muito curiosa com esta história, quero muito conhecer a história desta pessoa e gosto muito da arte deste livro, portanto vai ser uma leitura para breve, espero eu, e que vai ser enriquecedora, isso tenho certeza. Depois tenho um livro de um dos meus autores favoritos, que é Neil Gaiman, Do que Precisas para Não Ter Frio. Esta história foi escrita especificamente já com isto em mente. Neil Gaiman é um dos embaixadores da ONU e este livro foi escrito especificamente para que todos os lucros sejam revertidos a favor de refugiados. Portanto, nós temos aqui uma história do Neil Gaiman direcionada para um público mais jovem. Este livro está escrito direcionado para crianças do pré-escolar. Cada parte desta história está ilustrada por um ilustrador diferente. Para quem segue livros de histórias infantis vai reconhecer alguns dos ilustradores, por exemplo, o Benji Davis, para mim Chris Waddell também e muitos mais. São 13 artistas que estiveram a ilustrar esta história e esta história é só linda porque começa por dizer as coisas que nós geralmente usamos para não ter frio e depois passa para as pessoas que não têm acesso a coisas tão básicas às vezes como um cachecol ou umas luvas. E é isto, é um livro para nos despertar para o problema que segue refugiados, além de são pessoas deslocadas do sítio de onde vêm e todos os problemas sociais que isso acarreta, para eles próprios maioritariamente, e então temos aqui, por exemplo, batata assada, confiança, aquecedores, manta, conchego, lareira, cachecol, meias, gatinhos, chaleiras, chocolate, uma palavra amiga. Tu tens o direito de estar aqui. É um livro muito direcionado para a questão então dos refugiados, é um livro lindo, eu adorei a forma como nas ilustrações vão fazendo referência à parte da história. Se não leram nada nunca de Neil Gaiman, pelo menos este livro, acho que merece estar em todas as casas, quanto mais não seja lá está, porque os lucros revertem para ajudar refugiados. Daqui para a frente tenho então os livros que me foram oferecidos e eu vou começar por um que para todos os efeitos não é prenda de Natal, não é prenda de anos, foi simplesmente algo que alguém viu e que se lembrou de mim e perguntou se eu queria porque tinha pedido um para mim. E portanto, muito obrigada à Kátia Shadow Frozen porque ela foi à apresentação deste livro, Sympathy for the Grave, e portanto, tafofilia, que eu nunca tinha ouvido esta palavra, e que é o interesse ou a curiosidade, a arte de amar a morte, que, para todos os efeitos, como é que eu nunca tinha ouvido esta palavra quando faz tanto sentido na minha vida? Não é uma questão de amar a morte, mas de respeitar e de ter interesse em saber como cada pessoa lida com a morte, com a ausência, com o luto. E nós o que temos aqui são vários textos de várias pessoas diferentes que vão falar sobre morte, principalmente cemitérios. E cemitérios da perspectiva arquitetónica e da perspectiva artística são sítios muito curiosos. Portanto, vai ser muito interessante ler este livro. Obrigada, Kátia, por te lembrares de mim, porque efetivamente não só me apresentaste uma palavra nova que eu não conhecia e que faz todo o sentido na minha vida, como eu acho que vou gostar muito de ler este livro. Portanto, tem poesia, tem contos, tem microcontos, tem imagens, tudo. Vai ser uma leitura muito interessante, de certeza absoluta. Depois, prenda de Natal, tenho aqui Todos os Amanhãs, da Melissa da Costa, o primeiro livro desta autora publicado cá em Portugal e que eu acho que vou gostar, até porque está
está relacionado com o livro anterior. Este livro fala sobre luto, tanto quanto sei, fala sobre luto de uma forma um bocadinho mais leve e eu estou muito curiosa, já tinha olhado para este livro. A capa não é o que me chama mais, para ser sincera, mas a sinopse sim, o facto de ser sobre luto, sobre alguém a processar a perda de outra pessoa, enfim, basta ouvir aquilo que eu acabei de dizer relativamente ao livro anterior, não é? Portanto, um livro que eu acho que vou gostar muito. O próximo livro foi Prenda, da troca de prendas do Amigo Secreto das Mangas. Nós ainda temos um grupinho pequenino que continua a falar todos os dias e, portanto, desde que houve uma Mangalipa mania que nós temos feito troca de prendas entre nós. No primeiro ano foi entre todos, no segundo ano nós ficámos com o grupinho pequenino das pessoas que continuavam a falar e nesse grupo continuamos a fazer todos os anos troca de prendas. E eu tenho aqui um livro que a Lara me ofereceu, portanto, Desejos Imortais da Chloe Gong. Geralmente nós fazemos uma seleção de livros dentro de um determinado valor e, portanto, deixamos depois à escolha da pessoa que nos vai oferecer qual é que quer escolher. E a Lara escolheu este e eu estou muito contente porque eu estou muito curiosa com esta história. E à conta desta prenda, não só tenho um livro com o qual estou extremamente curiosa, como descobri um truque para tirar aquela cola extremamente teimosa de livros, como ainda consegui sujar um tapete no processo, com óleo de cozinha. E pronto, é isso. Portanto, foi um dia de muitas emoções quando eu abri esta prenda. E espero também que quando ler, que seja um livro de muitas emoções, porque eu sinto que vai ser um livro de muitas emoções. Depois, tenho aqui duas prendas que na realidade eu devia ter começado por este, porque eu geralmente começo por aqueles que vocês já viram em unboxings. Foi aqui um lapso da minha parte. Portanto, tenho as prendas que a Mafalda me enviou, que era a prenda de aniversário e a prenda de Natal, que chegaram durante dezembro. Portanto, estes dois livros. Tenho aqui mais uma coisa sobre luto, On Grief and Studio Ghibli, porque todos os filmes que estão aqui mencionados são do Miyazaki. Portanto, de que forma todas essas histórias estão relacionadas com luto, e ele faz um apanhado em relação afinal não é só Miyazaki, Grave of the Fireflies, Kiki's Delivery Service, My Neighbor Totoro, Nausicaa of the Valley of the Wind, Ponyo on the Cliff by the Sea, Princess, está mal, está aqui um typo. Mononoke, Spirited Away, na realidade só o Grave of the Fireflies é que não é do Miyazaki, e portanto de que forma é que cada uma destas histórias está relacionada com o luto. A primeira é extremamente fácil, quem já tiver visto o filme sabe porquê. E portanto estou muito curiosa porque eu adoro Miyazaki. Gosto muito do Estúdio Ghibli, não gosto de todos tanto como gosto do Miyazaki, mas há alguns que também são muito bons. Portanto, muito curiosa. A primeira vez que eu ouvi falar deste livro foi com uma Mafalda e ela disse logo: não compres porque ele vai parar a tua casa. E depois tem aqui o Cunning Women, de Elizabeth Lee, um livro sobre bruxas, sobre caça às bruxas, sobre ser-se diferente numa época em que ser-se diferente não era bom de todo e em que as mulheres não tinham voz nem poder e, portanto, quem tinha algum tipo de talento do que quer que fosse relacionado com ervas e cura ficava automaticamente na mira de caçadores de bruxas e, portanto, esta história passa-se mais ou menos na altura dos julgamentos das bruxas de Pendle e estou muito curiosa e uma Mafalda encontra sempre livros só fantásticos, portanto. Depois então, conversão de vales e dinheiro para livros. Tenho aqui prendinha da avó, Book Love, para quem adora ler. Esta é a tradução da Lena, dos livros da Lena. E eu ainda não li este livro, eu tenho-me estado a guardar, porque é daqueles livros em que já todos nós passamos por imagens deste livro, de certeza absoluta, porque elas são extremamente partilhadas. E portanto é também um livro com o qual a grande maioria dos leitores se vai rever, porque isto são situações do dia-a-dia de um leitor, portanto o tipo de coisas que nós deixamos de fazer para estar a ler, o tipo de coisas a que damos valor ou não. Vai ser uma leitura muito boa, também vai ser muito rápida e eu vou querer saborear esta leitura e, portanto, ainda aqui está à espera, está à minha espera. Não vai ter de esperar muito tempo, eu sei que não. E o último livro que eu tenho aqui para mostrar é mais um santo grau desta casa, na realidade, e eu vou ter de andar a explorar este livro aos bocadinhos, que é aqui 1964, Olhos da Tempestade.
que é este livro? Por acaso ainda não terem passado por ele. Isto é um conjunto de fotografias que o Paul McCartney tirou ao longo do ano de 1964, durante a digressão que os Beatles fizeram nos Estados Unidos. Ora, na realidade até está com mais sítios do que só os Estados Unidos, portanto tem 6 cidades: Liverpool, Londres, Paris, Nova York, Washington DC e Miami. Isto são fotografias do Paul McCartney. Isto é Beatles. Isto, além das fotografias, tem aqui algumas coisas que ele também foi escrevendo sobre a época, sobre o que eles estavam a viver, a experienciar como grupo, como cachopos que eram. Dinheiro bem convertido. E eu vou terminar aqui o meu haul, porque não há forma de ir mais alto do que isto. Portanto, não dá, eu vou parar aqui. Por acaso aquele foi mesmo o último que chegou cá à casa e efetivamente é um bom sítio para parar. Portanto, estes são os livros que chegaram cá à casa durante o mês de dezembro, entre compras, entre prendas, entre livros que já estão lidos e livros que estão à espera de ser lidos. Portanto, foram muitos livros que chegaram cá à casa durante o mês de dezembro, mas muitos e bons. Livros que eu acho que me vão acrescentar alguma coisa, livros que estou ansiosa para ler, que estou muito curiosa. Curiosidade, vocês sabem que é a palavra-chave neste canal, porque é o que me faz ler tantos livros diferentes e com temáticas diferentes, estilos de escrita diferentes, e curiosidade é mesmo a palavra de ordem na minha cabeça. Tudo me deixa curiosa, é um problema. E portanto estas foram as escolhas de livros que vieram habitar cá em casa durante o mês de dezembro. Digam-me nos comentários se já leram algum deles, se têm interesse em ler algum deles, se há algum que já mora aí em casa, se há algum que tenham ficado curiosos também. Deixem-me isso tudo nos comentários, eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!